Olá, Paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje. Hoje nosso devocional é com Salmo 130. Nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos. E com a graça de Deus já está bem melhor que meu dente. Deus é bom o tempo todo. Hoje já está bem menos inchado que ontem, graças a Deus. Amanhã acredito que vai estar muito melhor. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, nos conceda sabedoria, entendimento, discernimento daquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje. Que nós possamos compreender e aplicar em nossas vidas tudo o que o Senhor tem nos revelado esses dias. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 130 está falando assim. Das profundezas clamo a Ti, ó Eterno. Senhor, ouve a minha voz. Teus ouvidos estejam atentos ao clamor das minhas súplicas. Se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Contudo, em ti está o perdão, pelo que és reverenciado. Aguardo no Senhor, espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais do que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel deposita toda a sua confiança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem a plena redenção. Ele pessoalmente redimirá Israel de todos os seus pecados. Amém? Então, aqui na minha Bíblia está falando o título, Confiança no Perdão do Senhor. Muito forte no verso 3 que fala, se Deus mantivesse diante dele todas as nossas iniquidades, quem se livraria da condenação eterna? Ninguém, porque somos todos pecadores. Mas Deus é misericordioso, é o que está falando aqui. Ó. Com Ele está o perdão, a misericórdia. O amor de Deus por nós é tão profundo a ponto dele se sacrificar, a ponto dele dar o seu melhor para que a gente estivesse próximo a Ele, para que nós fôssemos perdoados e a partir do perdão de Deus nós sermos achegados próximo a Ele. É maravilhoso o que Deus faz nas nossas vidas. Hoje eu estava conversando com a família do meu esposo sobre isso, sobre como que Deus rompe ciclos na nossa vida, como que Deus nos perdoa a gente para a gente continuar, prosseguir, como que Deus muda a nossa mente. Eu sei que muitos coaches falam sobre isso, né? Mudança de mentalidade, mindset, metanoia, mas é uma coisa que Deus faz, é algo de Deus. Alguns pegaram isso e trouxeram para si, mas é algo que Deus faz. Eu sei por experiência própria, porque eu tinha uma mentalidade anterior, antes de conhecer o Senhor, mas depois de conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, que é prosseguir na palavra, meditar a palavra, orar, buscar, jejuar, eu sei que Deus mudou a minha mentalidade e hoje eu não estou mais naquele lugar que eu estava. Eu não estou mais lá no meu passado, as coisas que eu vivi no meu passado, do que eu sofri, do que eu passei, que eu sei que não era a vontade de Deus, mas aconteceu. E assim é a vida. Talvez você se encontre nesse momento. Aconteceu coisas na sua vida no passado. Você não merecia. Não era o que Deus planejou, não foi o que Deus escreveu no seu livro para a sua vida. Mas aconteceu. Você está aqui e Deus quer te levar a um novo lugar, a uma nova mentalidade. Mas como que Deus muda a nossa mente? Quando nós estamos passando tempo com Ele. Aqui está falando, tenho certeza quanto à sua palavra. Então, a palavra de Deus é a forma mais rápida da gente mudar de mentalidade. Quando eu debruço a meditar a palavra, a entender o coração de Deus, a aplicar a palavra e a ver o resultado da aplicação da palavra. Porque às vezes a gente faz sem fé e que não tem fé. Mas se eu leio a palavra, igual lá no livro de Tiago fala, peça sabedoria, porque Deus dá a quem pede. E creia, porque Deus dá. Então, se eu estou clamando a Deus sabedoria, eu tenho fé que Deus dá sabedoria. Ele vai me entregar aquilo que eu tenho fé para receber. Entendeu? Deus não vai entregar algo que eu não acredito. Se eu não acredito, eu não vou ter. Mas se eu creio que Deus existe, que Ele está vivo, que Ele é o Deus conosco, que Ele quer o melhor para a minha vida, então eu vou pedir e Ele vai me dar, conforme aquilo que eu creio para receber.
E se a gente pede a Deus uma nova mentalidade, eu já falei aqui em alguns outros vídeos, foi a palavra que Deus deu esse ano para mim e para meu esposo, sobre mudança de mentalidade. Vou ver se eu acho aqui para falar com vocês. Acho que é Romanos 12, se eu não me engano. Fala sobre isso, sobre mudar a mentalidade, porque aí a gente vai encontrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é preciso mudar a mentalidade. Estava conversando hoje, é uma desconstrução de tudo aquilo que a gente acredita antes, como eu converti depois, né? Eu não fui criada dentro da igreja. Eu converti já com 24 anos, se eu não me engano, 24 anos. Então, foi uma mudança, Deus teve que estar tendo, né? Que eu ainda estou em construção, não cheguei ainda. Eu acredito que eu ainda não cheguei ainda onde que Deus quer que eu chegue, mas eu estou nesse caminho de construção. Mas Deus teve que desconstruir tudo aquilo que foi construído na minha mente durante 24 anos. E Ele ainda está fazendo isso, eu sei disso, para construir aquilo que Ele quer. Então, Deus quer fazer isso na nossa mente. Destruir todas as mentiras. A verdade, ela sempre subjuga a mentira. Então, como que eu destruo na minha mente? Como que é destruído na minha mente mentiras que foram impregnadas? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade subjuga a mentira quando chega a verdade. Quando chega um justo no lugar, a injustiça tem que sair. Lá na Bíblia mesmo fala que os ímpios, eles não sobreviverão na congregação dos justos. E o que é isso? Quando chega o justo, o ímpio tem que sair. Quando a verdade chega à nossa mente, a mentira sai. Como que a verdade chega à nossa mente? Quando nós estamos debruçados à palavra de Deus. E aí, a própria palavra de Deus, ela subjuga toda a nossa mentalidade mentirosa, tudo aquilo que foi construído com mentiras, com coisas que não são do Senhor, com acontecimentos que não eram a vontade de Deus, mas que aconteceu. Mas aí Deus começa a construir a verdade. E nós precisamos deixar. Quando eu oro pedindo, Deus, muda minha mentalidade, então eu preciso agir conforme aquilo que eu estou orando. A oração eficaz que tem resposta é quando eu oro ao Senhor, mas a minha atitude também é positiva em relação ao que eu estou orando. Por exemplo, estamos pedindo a Deus aqui sabedoria, que é o que eu estou falando aqui. Eu não achei o versículo, mas está em Romanos. Amanhã eu trago para vocês no Salmo 131 qual que era a palavra que Deus deu para nós. É Romanos. Então, pedindo sabedoria. Eu estou orando a Deus. Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria. Mas a orientação de Deus é o quê? Meditar na palavra de dia e de noite. Lá no Provérbios 1, que é um livro de sabedoria, fala que temer ao Senhor é o princípio, a primeira escada para a sabedoria. Então, como que eu vou temer ao Senhor? Eu preciso conhecer o que Deus gosta, o que Deus não gosta. O que Deus espera de mim? Qual que é o coração do Senhor? Então, eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra. E aí eu vou adquirindo sabedoria. Porque eu orei, porque eu estou buscando, lendo, o Senhor está vendo motivação no meu coração, por isso está buscando e vai me entregar. Então, vai existir situações em que o Senhor vai falar audivelmente, o Senhor fala de forma audível, o Senhor dá uma impressão no espírito, o Senhor nos dá uma percepção, o Senhor nos fala através da palavra. Deus fala de várias formas com o ser humano. Deus fala, às vezes a gente acha assim, ai, Deus está distante, está lá no céu. Não, o Senhor está próximo de nós. E Ele é o maior interessado que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a nossa vida se desenvolva. É como um pai que quer que o filho cresça, amadureça e consiga andar sozinho, consiga fazer as suas coisas sozinho. Quem é pai e mãe sabe disso. No início é tudo ali, os pais é que dão suporte, os pais é que escolhe a comida, escolhe a roupa. Os primeiros é os pais, mas à medida que a criança vai crescendo, ela vai amadurecendo, ela vai fazendo suas próprias escolhas. E qual é o papel dos pais? Ensinar que existem escolhas e consequências. Então o Senhor é assim, nós nascemos de novo na fé, o Senhor cuida de nós, envia pessoas para cuidar, para dar auxílio, mas Ele deseja que a gente se desenvolva, que a gente se torne mestre, que a gente ensine a palavra. Então o saudável é haver o crescimento. O saudável é a gente buscar o crescimento, o amadurecimento, a ponto de não precisar dos outros ficar apalpando a gente, a gente ficar buscando orientação demais, buscando coisas externas demais, sendo que a palavra de Deus está sendo exposta para nós. Então, a palavra de Deus é o manual do ser humano.
Você quer dar bem nessa vida, nessa terra? Leia a palavra. Quer adquirir sabedoria? Leia a palavra. Quer entender o coração de Deus? Leia a palavra. De preferência, em jejum. Porque é difícil de engolir aquilo que Deus entrega. Se fosse fácil, não se chamaria caminho estreito. É difícil, é estreito, por isso que a gente precisa mortificar a nossa carne para entender a vontade de Deus. E aí eu indico ler a palavra, buscar ao Senhor, orar, mas também jejuar. Porque eu, por experiência própria de vida, os momentos que eu mais rompi, que eu mais me aprofundei no Senhor, que eu mais entendi o propósito de Deus, foram momentos que o Senhor me chamou para um jejum prolongado, ou um jejum mais, jejum de, vamos pôr, jejum de 3 dias, jejum prolongado, eu falo um jejum de 40 dias, um jejum de 150 dias, e aí são jejuns mais prolongados, que o Senhor me levou a fazer, e foram momentos em que Deus mudou muito a minha mentalidade. Então eu indico você, tem muito vídeo de jejum, indico o pastor Luciano Subirá, que é uma autoridade em relação ao jejum, uma pessoa que também me inspira muito em relação ao jejum. É a pastora, eu não sei se é pastora, mas Valnice Milhomes também fala muito sobre jejum, ensina sobre jejum. São pessoas que vale a pena a gente seguir para aprender sobre essas ferramentas espirituais que Deus nos deixou. E eu lembro muito bem um ano que o Senhor me falou que a partir do ano de 2023, se a gente não tivesse uma vida mesmo dedicada ao Senhor, de oração, de jejum e busca, não iríamos suportar o peso no mundo espiritual. Não sei se você já tem essa percepção, o quanto é difícil o espiritual, o quanto que tá pesado, principalmente com as redes sociais, o quanto que portais são abertos através das redes sociais, através de vídeos. As pessoas, elas não estão ligadas o quanto que o mundo espiritual ele é ativado também através das redes sociais. Da mesma forma que às vezes você está assistindo uma ministração da igreja, você sente o arrepio, você sente a presença de Deus, portais malignos também são ativados através de vídeos de TikTok, vídeos de outras redes sociais, são ativados. O fato da pessoa estar ali olhando, por curiosidade, e o mal está entrando, infelizmente, na casa das pessoas. Mas Deus também nos dá armas para a gente lutar contra essas coisas que são jejum, oração, palavra, obediência ao Senhor. E aí Deus nos guarda e nos livra e nos mostra também onde está o erro. A revelação de Deus é muito sobre isso. Eu tenho muita revelação de Deus de que está errado. E Ele mostra onde está o erro e a gente vai lá e conserta. Ele mostra onde é que a gente se arrependa, conserta. Então Deus mostra. Deus é um Deus da verdade, da revelação. Então andar com Deus é andar em verdade, andar em revelação. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse discernimento, Senhor. Obrigado por nos perdoar. Nós sabemos o quanto somos pecadores, que nós não merecíamos todo o amor e dedicação que o Senhor tem a nós, todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez porque o coração do Senhor é perdoador. Muito obrigado por nos escolher, Pai. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Então nos dá sabedoria e entendimento daquilo que o Senhor deseja para nós, daquilo que o Senhor escreveu no livro, no seu livro, para as nossas vidas, que nós possamos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.